Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre a pior ideologia que existe dentro do ensino de história. Muitos pais se preocupam com a educação dos filhos, muitos pais se preocupam com aquilo que os filhos estão aprendendo na escola e não estão conseguindo perceber muitas vezes ideologias que estão escondidas e que são travestidas, que são manipuladas, que são adulteradas, que são transpassadas como uma verdade, como um ensino, mas que na verdade é uma grande ideologia. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre a pior ideologia de todas que estamos percebendo dentro do ensino de história, mas que ninguém fala. Bom, antes de nós explicarmos qual é esta ideologia e por que ela é tão perversa, eu gostaria de comentar com vocês a importância de nós entendermos o que é uma ideologia, tá? A ideologia, ela é uma alteração da realidade a partir de uma doutrina de ideias. Ou seja, eu não consigo compreender a realidade, eu não consigo compreender o que de fato eu estou vendo, mas eu faço uma interpretação do que eu estou vendo a partir de uma concepção já pré-estabelecida. Então, por que a ideologia de gênero ela é tão perversa? Porque ela deixa de analisar a realidade, que é a existência de um homem e uma mulher, e ela passa a entender que essas duas pessoas, na verdade, são uma construção social, que na verdade não existe homem, que não existe mulher, que isso tudo parte de uma construção social, de uma percepção imposta pelo patriarcado, de uma conceituação errada heterossexual, mas que na verdade existem múltiplos gêneros, múltiplas opções, que as pessoas podem ser cada uma aquilo que elas quiserem, ou seja, ela passa a entender a realidade a partir daquela ideologia. Então, uma ideologia marxista, por exemplo, todos os problemas do mundo são resolvidos a partir da estatização dos meios de produção. Para o marxista, se você estatizar todos os meios de produção, de maneira automática, você vai acabar gerando um melhor governo, um melhor estado, ou seja, você vai melhorar tudo. Então basta você resolver um problema que todas as coisas serão resolvidas, como se todos os problemas do mundo fossem apenas os meios de produção. É a leitura que o marxista faz da sociedade, é a leitura que muitos historiadores fazem da história, a partir do pressuposto de que, resolvendo um problema econômico, toda a história vai ser resolvida. Então, a ideologia, ela é a perversão da realidade. Você deixa de ver a realidade para entender os fatos a partir de uma ideia, para você entender a realidade a partir de umas ideias, ou seja, é uma deturpação da realidade. Há meias verdades dentro dessa visão, mas você vai adulterá-la a partir da sua doutrina de ideias. Então, isto é uma ideologia. Quando você adultera a realidade e não explica a realidade, não explica o que de fato acontece. A ideologia, ela parte do pressuposto que não há verdade, inclusive, que não há uma ideia certa, que tudo é uma interpretação a partir de uma corrente de ideias. Então, basicamente, isto é uma ideologia. De uma maneira muito simples aqui eu estou querendo explicar para vocês e eu espero que você entenda. Se você não entendeu o que é ideologia, pergunte aqui nos comentários, diga quais são as suas dúvidas, que eu gravarei um vídeo aprofundando este tema. Mas isso aqui, gente, é algo bem simples. A ideologia é a perversão da realidade, é você não entender a realidade, mas sim fazer uma leitura dela a partir de uma doutrina de ideias. Bom, esse é o ponto. E há muitas ideologias, e muitas ideologias dentro da educação. Uma das mais perversas é a ideologia de gênero, a ideologia marxista, a ideologia liberal, enfim, várias ideologias estão no meio da educação, estão no meio da conceituação política, porém há uma ideologia que antecede todas elas e que ela é a pior de todas, principalmente para as crianças, principalmente para crianças pequenas que estão no ensino fundamental 1, que estão no ensino fundamental 2 e que os pais precisam estar muito atentos. O que é de tão terrível
que é mais terrível do que a própria ideologia de gênero, do que própria ideologia marxista? Bom, é a que antecede todas essas ideologias e que dá base para que essas ideologias elas se fixem na cabeça das crianças, que é uma ideologia chamada naturalismo. O naturalismo é uma ideologia que surgiu na França a partir do iluminismo francês, que tenta explicar todos os fatos da história, da biologia, da geografia, de todas as ciências a partir de uma visão natural, ou seja, da exclusão total da ação de Deus dentro da história e dentro da realidade. Para os naturalistas, Deus existe, ele é uma energia, ele é um arquiteto do universo, ele é uma espécie de éon, de espírito que está acima de nós, mas que ele é inalcançável, que ele não age na realidade, que ele não age na minha história, que ele não age na sua história, que ele não age na história do mundo. Então o naturalismo, ele nega a ação de Deus dentro da história. E isso é uma ideologia. Por quê? Porque nós sabemos que Deus ele age na história. Você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que você já viu a ação de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida de um amigo seu, na vida de algum parente. Eu tenho certeza que você já leu nas Sagradas Escrituras a ação de Deus em vários momentos da história e que inclusive, assim como Deus agiu na sua vida, na sua história, agiu na minha vida, na minha história, agiu na vida e na história do povo hebreu no mundo antigo, ele age hoje. Deus ele continua agindo. A ação sobrenatural da ação de Deus na história, ela é evidente e não pode ser negada. Porém, infelizmente, as pessoas elas foram ensinadas desde a mais tenra idade a entender que todas estas ações sobrenaturais de Deus, na verdade, elas têm uma explicação natural que visam diminuir a grandeza do poder de Deus. Nós encontramos isso, inclusive, dentro da teologia, dentro das próprias homilias, dentro de cultos protestantes, dentro de igrejas católicas, onde se prega, por exemplo, que Jesus não multiplicou os pães, que na verdade foi uma partilha, que Jesus nunca expulsou um demônio, que na verdade aquilo eram problemas psicológicos da época e que não se sabiam interpretar, que Moisés nunca abriu o Mar Vermelho, que na verdade foi num mar de juncos e que lá ocorre um processo natural e que por conta das secas o número de pessoas que iria passar por ali poderia passar, enfim, ou seja, uma explicação natural para eventos sobrenaturais. E isso acontece principalmente dentro do campo da criação, né, do surgimento da vida, ou seja, você exclui a ação de Deus e passa agora a interpretar a história a partir de um conceito natural no qual a estrutura do mundo, todo o cosmos, todo o organismo da vida, ele é possível a partir de um processo natural, sem uma ação e uma interferência de Deus. E isso é tão irreal, isso é tão fora da realidade que os próprios pensadores na época da Grécia Antiga, ou seja, que não receberam a revelação, que não conheceram os judeus, que não receberam nenhuma mensagem de Deus, que não conversaram com Deus, eles, a partir da razão natural, da percepção da realidade, da observação dos fatos e dos eventos que ocorrem na natureza, eles perceberam que se faz necessário um ente, ou seja, um ser, que ele seja suficiente em si mesmo, ou seja, que seja absoluto, que ele seja imaterial e que ele seja eterno, ou seja, todos os pressupostos de Deus para que todas as coisas fossem criadas. Percebeu isso foi Sócrates, percebeu isso foi Platão, quando ele constrói a sua teoria do Logos, foi o próprio Aristóteles na sua teoria da causalidade, na sua conceituação do que é uma causa eficiente. Então, os gregos antigos que observavam a natureza, eles percebiam, meu Deus, não diziam meu Deus, né, mas diziam, nossa, algum ser precisou criar tudo, um ser imaterial. E eles botaram os atributos de Deus
para aquilo que eles chamaram de logos, causa eficiente, porque eles não conheceram a revelação, eles não conheceram a mensagem, eles não sabiam dizer que era o Cristo, que era Elohim, que era Yahvé, que era Adonai, enfim. Então eles botaram um nome que eles conceberam, mas os atributos que eles colocaram a Deus é do mesmo atributos da apresentação de Deus a Moisés, quando ele diz eu sou, ou seja, um ser eterno, absoluto, que não precisa de mais nada, ele é criador e não criado e imaterial. Enfim, ou seja, a realidade nos aponta, quando observada de maneira correta, para a existência de Deus e desta ação dentro da história, dentro da natureza, dentro de todas as coisas. Porém, o naturalismo ele nega isso. E este naturalismo ele está extremamente presente dentro da história, dentro do ensino de história. E por isso é muito perverso, porque vai tirando aos poucos da criança a percepção de um Deus poderoso, a percepção de um Deus que pode mudar a vida dela, a percepção de um Deus que pode mudar a vida da sua família, a percepção de um Deus que a conhece, que a ama. E isso é terrível para a alma de uma criança, porque ela vai crescendo e recebendo respostas que não possuem nenhuma experiência e um reconhecimento empírico, apenas são visões e interpretações para excluir da história a ação de Deus. O naturalismo é uma ideologia que nem os católicos muitas vezes percebem, que nem mesmo os cristãos percebem a existência delas. Fica muito preocupado com o comunismo, muito preocupado com a ideologia de gênero, mas o naturalismo é que dá a base para que o marxismo ele surja, porque o marxismo é ateu. E para o marxismo ateu ter base, ele precisa de um pressuposto naturalista para explicar que Deus não existe em nenhum momento da história. A mesma coisa do gênero. Se você bota uma visão naturalista sobre a origem da vida, do homem e da mulher, sobre toda a concepção humana, você abre um pressuposto para a criação e o surgimento de uma outra ideologia que negue a própria existência do ser. Que é exatamente isso que o gênero vai colocar, ou seja, nada existe, tudo parte de discurso, tudo parte de ideias. Isso é terrível, porque está sendo passado para as crianças, está sendo ensinado isso como se fosse uma verdade, quando na verdade, ficou meio enrolado, né? Mas está ensinando isso como se fosse uma verdade, quando é uma ideologia, é uma mentira. Então, pais, vocês precisam estar atentos a como seus filhos estão aprendendo a história dentro da escola, tá? E como que os livros estão passando a história. A maioria dos livros, gente, a maioria das enciclopédias, seja antiga ali, eu tenho uma enciclopédia da década de 60, eu tenho uma enciclopédia do início do século 20. A maioria delas é naturalista. A única enciclopédia, por exemplo, que eu conheço que conta a história sem uma visão naturalista é a História Universal do César Cantu. É a única. Tá? E que é totalmente difícil de se alcançar, difícil de se conhecer, são 32 volumes, você não encontra em qualquer sebo, e que eu estou fazendo um trabalho de extrair elementos que tem neste livro, em outros livros também, e passar para as crianças fazendo um processo de renovação, retrazer novamente, de reviver um ensino de história que existia até meados do século XIX, mas que por conta da ideologia naturalista que tomou conta do ensino de história, ela foi totalmente excluída. Então o naturalismo é uma ideologia que os bispos franceses, como Dom Prosper Guérin, o próprio Monsenhor Gaume, o Monsenhor de Ségur, enfim, todos eles denunciaram estas ideologias quando ela estava surgindo. Só que hoje ela se tornou tão presente que as pessoas já não conseguem mais perceber, que as pessoas já não conseguem mais entender onde estão presentes essas ideologias. Então, meus caros, eu estou gravando esse vídeo aqui para alertá-los sobre estas ideologias.
esta ideologia, a ideologia naturalista, ela é perversa, ela está presente dentro da história da pré-história, ela está presente dentro da história antiga, ela está presente dentro da Idade Média, ela está presente dentro da Idade Moderna. Por exemplo, os naturalistas vão olhar para a Idade Média e vão trazer esse pressuposto de que a igreja controla a mente das pessoas, porque para eles não existe uma ação sobrenatural de Deus, que a igreja é uma instituição apenas política, humana, e que tem como intenção ter pessoas dentro da sua organização, né, da sua agremiação de pessoas, para que deste modo ela consiga sobreviver, consiga ter mais dízimo, consiga ter uma imposição de suas ideias no mundo, consiga ser rica, ser poderosa. Ou seja, isso é uma visão naturalista da igreja, da ação da igreja, porque a igreja não é isso, a igreja é o poder místico de Cristo, como eu fiz há uns vídeos atrás explicando a origem da igreja, quem fundou a igreja católica, ou seja, a igreja católica é o corpo místico de Cristo. Você só vai conseguir compreender isso se você não está sendo pervertido pela ideologia naturalista. Então o naturalismo, ele perverte tudo, gente. Ele perverte a sua maneira de olhar a política, ele perverte a sua maneira de olhar para a história, a sua maneira de ver a teologia, a sua maneira de se relacionar com Deus, porque se você tem um pressuposto naturalista, você vai se relacionar com Deus como? Mas Deus não age na minha vida, Deus não atua na minha vida, Deus não atuou na vida, tudo é uma explicação natural. Então, o naturalismo, ele é uma ideologia que tomou a mente das pessoas e fez com que as pessoas acreditassem em coisas bizarras, como que a Terra tem bilhões de anos, que nós viemos do macaco, que Adão e Eva, na verdade, era um australopithecus, que o dilúvio ele é impossível de ter acontecido de maneira universal, que na história antiga, aquele povo hebreu, na verdade, era um povo que ficava passando fome e tinha alucinação, que Moisés nunca abriu o Mar Vermelho, que o povo hebreu nunca esteve no Egito, que tudo aquilo ali é uma fábula, que a história sagrada é uma fábula, que Jesus é uma mentira. Enfim, o naturalismo abriu o pressuposto para um monte de ideia idiota e que hoje está aí com o rótulo de ciência, porém com C cedilha, né? O editor bota essa palavra ciência assim, né? Com C cedilha, né? Porque não tem nada de científico nisso, isso é ideológico. Então eu espero que com esse vídeo eu alerte você, eu tenha alertado você, e por favor, meu caro, compartilhe esse vídeo, curta, comente, diga aqui, ajude a gente a fazer com que essa mensagem chegue até mais pessoas, que a gente alcance mais pessoas, porque essa visão naturalista, ela está presente inclusive num monte de gente de direita, num monte de gente aí que é historiador e que olha para a história com uma visão naturalista. E as pessoas não percebem, as pessoas não entendem, as pessoas não conhecem. Tá? Então a gente precisa alertar as pessoas desta ideologia que está aí sendo passada como ciência, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.